sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa da TV ABESE. Eu sou a Caroline e vou te fazer companhia durante os programas que vai ao ar aqui no nosso canal do YouTube toda terça-feira. Nesse programa de hoje nós já iniciamos aqui com um quadro super especial que é o ABESE Entrevista, e nessa edição a presidente Selma Migliori vai conversar sobre liderança e gestão com o antropólogo Luiz Marins. Professor, quais as competências ou comportamentos que um CEO, que o presidente de uma empresa deve ter para liderar uma empresa atualmente? E vou aproveitar para dizer como que a antropologia empresarial pode também colaborar para desenvolver plenamente o potencial dos profissionais. Conta para a gente. Então, Selma, o grande desafio do líder hoje é que ele tem que ter muito comprometimento com a marca dele, com a empresa dele e com o time dele. Então, Selma, olha, ninguém chega ao pódio sozinho. Essas pessoas não funcionam assim. Elas imaginam que funcione assim. Elas até imaginam que se eu vou me juntar com concorrentes meus, é capaz de eu entregar o ouro para o bandido. Essa é a coisa mais antiga e absurda do mundo. Isso, hoje as associações, elas são fundamentais, porque tem olha, vou dar um exemplo, eu tenho uma empresa de segurança eletrônica, eu posso delegar tudo. Eu posso delegar a manutenção, eu posso delegar a apresentação para um cliente novo, agora, a estratégia da empresa é indelegável. Isso é só eu que posso fazer, e se eu não tiver a minha memória inteligente com as últimas novidades do setor, não é nem novidade, as possibilidades que a tecnologia podem oferecer para mim, eu vou ficar para trás. Nessa edição, o CEO da Academia da Marca, Thiago Shimada, vai explicar tudo sobre como a economia colaborativa está salvando empresas brasileiras. Fique conectado. Eu queria começar te perguntando exatamente isso. Qual é a definição de economia colaborativa? O que é economia colaborativa? Economia colaborativa é aquela economia onde ela é compartilhada, né? Ela é feita e desenvolvida não de uma forma centralizada, mas de uma forma cooperativa, de uma forma coligada, onde um conjunto de ativos vão fazer a entrega daquele projeto e gerar aquele valor econômico. Dentro de uma economia tradicional, o que a gente está acostumado a ter? Um empreendedor, um dono de negócio, onde ele assume e toma aquele risco, então faz aquela entrega ponta a ponta, né? Peer-to-peer. Assume todo o risco, todos os ônus e bônus daquele próprio negócio. Quando a gente fala de uma economia compartilhada, é como se eu pegasse aquela mesma responsabilidade daquele dono de negócio, daquele empreendedor, e subdividisse isso em vários outros, por áreas, por etapas, por afinidades, depende da estratégia do negócio. Então eu divido entre 3, 4, 5 players, onde cada um fica responsável por uma parte de entrega daquele projeto, e que a somatória total faz a entrega total do contrato, e que aquele valor que vai ser gerado não é centralizado em um indivíduo, mas sim naquele coletivo. Então é como se todo mundo assumisse menos risco, diluísse esse risco e fizesse uma entrega em conjunto. Nessa edição vamos conhecer um pouco mais sobre como as empresas de portaria remota estão revolucionando a segurança eletrônica no Brasil. Vocês já ouviram falar em portaria remota? Dentro de um condomínio existem diversos tipos de tecnologia aparecendo no segmento aí condominial, onde as administradoras, os síndicos vêm se adaptando aí para implementar essas novas técnicas e soluções tecnológicas aí no condomínio. E o mercado de segurança eletrônica trouxe agora, não faz muito tempo, aí, há uns 4, 5 anos, essa nova solução para controle de acesso dentro dos condomínios, chamado de portaria remota. A história da portaria remota se iniciou com a questão da melhoria e da eficiência da segurança dentro do condomínio. Porém, o mercado percebeu, tanto o consumidor, que são os condomínios, os síndicos, as administradoras,
que trouxe um outro grande benefício, que é a grande pegada de vendas hoje, que é a redução de custos de toda a mão de obra que a portaria envolve para você fazer o acesso aos condomínios. Trocar um modelo de portaria que há tantos anos vem funcionando por um modelo totalmente novo, sem a presença humana, né, enfrentar toda a cultura de um condomínio que já foi formada, os hábitos dos moradores, né? O síndico realmente precisa ter peito e precisa procurar tomar a melhor decisão possível, pois ela afeta toda a coletividade de um condomínio. Vamos lá, primeiro é importante dizer que a gente está num mercado sem muitas barreiras de entrada e principalmente não regulamentado. E qual o problema disso? Que qualquer um pode entrar, qualquer empresa pode se aventurar nesse segmento, ainda mais num segmento que a gente está falando de segurança. E aí a gente entende que associações assim como a ABESE, o sindicato como o CIESE, são associações, são instituições importantes para poder balizar o mercado, para fazer com que as empresas busquem as melhores práticas, se reúnam para discutir as melhores estratégias. Então, desde o começo da minha portaria.com, do grupo Focus Mind, a gente se afiliou à ABESE, é afiliado ao CIESE, e isso ajuda a gente a discutir com outras empresas, conversar com outras empresas a respeito dos rumos, das melhores práticas que vêm sendo adotada no segmento de segurança eletrônica. Muitos condomínios que não estavam considerando portaria de forma nenhuma tiveram um incremento grande de inadimplência e por isso tornou-se necessário otimizar custos. Então, a busca por portaria eletrônica tem se mostrado, a princípio, uma busca por redução de custo, mas à medida que o cliente conhece a tecnologia, conhece as diferenciais que a gente consegue trazer, fica não pelo preço, obviamente o preço é um atrativo, mas pelo aumento de segurança e aumento de controle de informação dos moradores que estão ali no condomínio. Nessa edição, o coordenador do Comitê de Portaria Remota da ABESE, Cláudio Procida, vai mostrar como a tecnologia está aumentando a segurança dos condomínios, gerando novos empregos no segmento. Fique conectado! Portaria remota é um investimento em segurança. E para mostrar na prática como essa tecnologia está trabalhando dia e noite para proteger os condomínios brasileiros, vamos assistir um vídeo que viralizou nas redes sociais e na imprensa. Roda o VT! Esse flagrante mostra a ação criminosa contra um condomínio em São Paulo. Indivíduos tentaram forçar a entrada pelo portão da garagem, mas, como vemos nas imagens, o bando desiste da invasão assim que o alarme do edifício toca. Os meliantes não sabiam que o condomínio contava com alarme anti-arrombamento, que avisou a central de monitoramento remoto, que passou a acompanhar a ação em tempo real com a segurança necessária para adotar as melhores medidas de proteção. Portaria remota é uma solução que veio para ficar, já está aí há alguns anos no mercado, crescendo a taxas enormes, aliás, além das soluções de segurança eletrônica no mercado, e tem uma projeção enorme de crescimento para o futuro, já que é uma solução tecnológica, disruptiva, que traz para o condomínio, traz para os clientes um benefício enorme no aumento de segurança e também numa redução muito significativa de custos, num momento que todo mundo está procurando reduzir custos, sem piora no serviço, sem piora no escopo contratado, pelo contrário, uma melhoria muito significativa na segurança do cliente final. Qual a dica para contratar uma empresa de portaria remota? Veja bem, primeiro é você ver o histórico dessa empresa na tua cidade. O segundo é você conhecer a empresa. Vai lá visitar a empresa, conversar, entender a estrutura, ver quantos condomínios essa empresa tem, olhar para ver se como o atendente da empresa de portaria remota está atendendo esses visitantes aí ao vivo. Então fica ali pelo menos meia hora dentro da base, conhecendo e ouvindo como é que é esse atendimento. Terceira dica, pergunte quantos condomínios essa empresa tem, quantos condomínios que ela monitora. Olá, começa agora o programa Inovação.
Nessa edição você vai conhecer o ABESE Labs, um projeto que está começando agora e que promete integrar cada vez mais as soluções de segurança eletrônica no ecossistema brasileiro de inovação e cidades inteligentes. Fique conectado! Hoje, você vai descobrir como participar desse polo de inovação de softwares e hardwares de plataforma aberta que vão impulsionar a replicação de projetos bem-sucedidos em âmbito nacional. O que é, Berto, o programa Caninos Loucos? Caninos Loucos é um programa que foi concebido em 2016, 15 para 16, por dois cientistas, né? Um americano, John Madoc-Hall, e o Marcelo Zufo, professor titular aqui da Politécnica. Ele tem como objetivo criar uma plataforma de computacional para IoT, Internet das Coisas, com bastante flexibilidade, pequeno, na borda, inteligente, né? Então, o Caninos Loucos conta com uma família, né, de computadores. Uma delas é um computador do tamanho de um cartão de crédito, que nós chamamos de mid-size, ou labrador, o cachorro labrador, e daí vai para cima e vai para baixo, né? Nós estamos hoje aperfeiçoando a Pulga, que é o menor delas, tamanho de um cartão de uma moeda de R$1, todas elas com capacidade computacional de borda e também com inteligência artificial, né? Borda cognitiva. Maravilha! E eu já estou aqui com a Labrador, que vai ser colocado lá no nosso, né, ABESE Labs PNI T2I. Gestão passada, eu fui presidente da CIT-Nova, Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, e trouxemos o conceito de cidade inteligente para Fortaleza. Nesse processo, tivemos essa interação com a ABESE desde cedo, fazendo parte do ecossistema, junto com o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, o PNI T2I, né, que se revela um programa extremamente importante aqui para nós. Robson, o DNA de inovação já faz parte do Campinense. Nós temos muito orgulho, inclusive das universidades que nós temos aqui. Nossa Universidade Federal de Campina Grande, o IFPB, a Universidade Estadual, universidades privadas que nós temos aqui também, que alimentam, fomentam esse viés que tornou Campina ainda mais conhecida, não só pelo seu São João, que é o melhor e maior do mundo, vale se ressaltar, mas por ser uma cidade de pujança tecnológica, uma cidade que respira tecnologia. Nessa edição, você irá conhecer a nova linha para os serviços de tecnologias 4.0 do BNDES para vários setores, e a Agro 4.0 é um deles. Obrigado, Carol. Hoje nós estamos aqui com o BNDES, com o Gustavo e com o Gabriel, para falar de uma coisa muito importante, que é o crédito para serviços 4.0, das tecnologias 4.0. Então, Robson, quando a gente fala das tecnologias 4.0, e aí provavelmente você e o público aqui que nos ouve, com certeza entende bastante disso, a gente está falando aí de várias novas tecnologias de analytics e big data, utilização de nuvem, integração de sistemas, né, a chamada internet das coisas, enfim, todo esse rol de novidades que são hoje cada vez mais aplicados em diversos segmentos da economia. Então, as vertentes que a gente está falando aqui hoje, de aplicação das tecnologias 4.0, são baseadas aí em 5 pilares. Então, a gente tem a indústria, as soluções 4.0 para a indústria, as soluções 4.0 para o setor de saúde. Aí, o que eu acho que é hoje o nosso grande mote, né, dessa conversa aqui, o serviço 4.0 para a agricultura, de internet das coisas, principalmente, do IoT, né? E aí, por fim, a gente tem também cada vez mais serviços para as cidades inteligentes, né? As soluções aí que vão trazer a modernização do serviço público, né? E das demais atividades da nossa cidade. E, finalmente, o serviço para turismo, né? Que cada vez mais se digitaliza e é necessário, né, a sua digitalização. Enfim, então esses são os 5 segmentos de apoio, né, que vão poder utilizar essa nova linha de financiamento do BNDES
para adquirir o serviço tecnológico. Como que é o formato dessa linha de financiamento? Como que se destina, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de credenciamento, né? Mas fala um pouquinho do formato. Como é que é essa dinâmica aí nessa parte da linha aí dos serviços 4.0? A gente está falando aqui de uma linha de financiamento para aquisição de serviços tecnológicos. Então, o BNDES apoia a aquisição de serviço tecnológico. Então, se eu sou um fornecedor de serviço, por exemplo, ofereço aí soluções digitais ou eletrônicas, né, com conectividade, enfim, para, por exemplo, uma necessidade de segurança para minha propriedade agrícola, eu vou utilizar a linha do BNDES, na verdade, o meu cliente vai utilizar a linha do BNDES para adquirir o meu serviço. Nessa edição, você vai acompanhar tudo sobre a evolução da inteligência artificial que está colaborando com a segurança dos motoristas de veículos e a redução de acidentes no âmbito logístico. Fique conectado! Funciona o reconhecimento de fadiga do motorista / condutor? Como que a gente sabe que o motorista, enfim, o condutor, ele está com fadiga? Por meio de uma câmera instalada no painel do veículo, um algoritmo de inteligência artificial capta essas imagens e faz o reconhecimento facial. Com isso, ele pode identificar desvios de condução. Desvios como distração, sonolência, uso de cigarro e uso de celular. E com essas identificações, ele de forma autônoma gera alertas sonoros para o motorista, assim fazendo com que o motorista já corrija aquela condução indevida. Quais as principais vantagens de utilizar uma câmera de fadiga versus uma câmera de monitoramento de vídeo, né? Muitas pessoas têm dúvidas, inclusive. Qual que é a diferença do sensor de fadiga para um DVR veicular, por exemplo? Você pode explicar para a gente, por favor? Claro, essa é uma pergunta muito pertinente. A câmera de monitoramento, ela foi criada para gravação de imagens, gravações de imagens. Ou seja, após uma ocorrência gerada por um acidente ou por alguma reclamação no trânsito, o gestor da frota extrai uma parte daquele vídeo no determinado horário da ocorrência e analisa se o motorista teve uma condução indevida, para assim podê-lo orientá-lo da melhor forma possível de como corrigir esses problemas em campo. Isso é uma ação reativa a um problema. A câmera de fadiga, ela trabalha de forma preventiva. Sem a necessidade da ocorrência ter sido gerada, de um acidente ter sido ocasionado ali por uma sonolência, a câmera proativamente já está alertando o motorista, com alertas sonoros, esses desvios para que não ocorra o acidente, ou seja, ela previne acidentes. Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje aqui no Momento Tributário da ABESE, eu vim compartilhar com vocês uma dica muito importante no caso da formação de preços. A grande maioria das empresas não levam isso em consideração, não é? Pensam ali naquela questão do custo fixo, mas deixa a questão dos tributos de lado. E na formação de preço, nós temos uma grande válvula que não pode ser esquecida nunca, porque ela aberta vai complicar, que são as operações interestaduais. Quando vocês vão comprar uma mercadoria, vender uma mercadoria para fora do estado, você pode ter diferenças de impostos interestaduais. Até logo e até a próxima terça-feira. Abraços abesianos e se cuidem!